Oi, aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre fé. Eu vou tentar deixar um tempo, assim, não me alongar muito, porque eu realmente gosto muito de falar sobre fé, daí eu vou lembrando de mais alguma coisa, mais um testemunho, e a gente sabe que o nosso tempo aqui é limitado, não por mim, né? Eu teria tempo, mas não, eu sei que para ouvir assim, né, aqui na tela do canal, não é muito fácil ouvir muito tempo. Então vamos lá. Eu quero orar agora, né? Pedir a Deus essa graça, essa graça sobre ti, sobre mim, para que essa aula seja assim que seja marcante, no caso assim, que venha realmente fazer diferença, né, para a tua vida, ok? Então, Pai, pedimos aqui, Pai, em nome de Jesus, que tu estejas abrindo a minha boca conforme a tua vontade, e que tu também, Senhor, estejas abrindo os ouvidos do entendimento de quem estiver me assistindo, me ouvindo, para que seja entendido a fé, Senhor Deus, como um dom, como um presente, como algo produzido por ti, que não precisa ser pesado para nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar lendo aqui com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11, tem uma definição aqui bem clara sobre fé, e não só uma definição sobre fé, como neste capítulo 11 do livro de Hebreus, tem ali uma lista de pessoas, uma lista de heróis da fé, de pessoas que alcançaram coisas muito incríveis através da fé. Então, diz ali, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, já aqui uma definição bem clara sobre fé. A fé é o veículo usado por Deus, porque foi Ele que já criou essa fé em nós, né? Eu creio que lá no paraíso, Adão e Eva não precisavam de fé, porque tudo que eles queriam da parte de Deus estava ali presente, estava com eles, né? Com a queda do pecado e com a separação de Deus, eu creio que foi necessário Deus então ter criado essa ponte, né? Essa ligação entre nós e o mundo, o nosso mundo visível, né? E o mundo invisível, para nós, pela fé, podermos fazer esse transporte, trazer as coisas de lá para cá. E sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé é impossível trazer algo, receber algo de Deus. Como já falei aqui no outro dia, Deus não faz nada fora da vontade dele, e pela fé nós podemos então alcançar essa vontade. A fé, conforme Marcos 11, 22, ali o Jesus disse, tende fé de Deus. Então, a fé, ela é tão requerida, ela é tão necessária e tão impossível, né? Como a palavra diz ali, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Jesus nos dá um consolo, tende fé de Deus, ou seja, Deus tem fé. Quando Deus criou o mundo, né? Quando tudo que ele idealizou ou pensou, ele teve fé para concluir. Jesus é cheio de fé, não há dúvidas disso, né? E o Espírito Santo é fé. Então, é a fé que nós precisamos, Deus, Ele tem para nos dar. Eu não cheguei assim a estudar algumas traduções dizem, tende fé em Deus. Eu li um livro do Reinhard Bonke, que é um alemão que teve um ministério muito forte na África, eu creio que a maioria conheça, né? E ele foi com o Senhor, eu não sei se foi antes da pandemia, durante ou um pouquinho depois, mas enfim, ele escreveu no livrinho, né, que ele pesquisou, e que está escrito ali, tende a fé de Deus e não a fé em Deus, ou seja, tende a mesma fé que está em Deus. No livro de Efésios, diz ali que pela graça, por meio da fé, que
que é um dom de Deus, né, que nós fomos salvos, e essa graça ali está se referindo à fé. O dom de Deus, como a fé como um dom de Deus, como uma obra da graça de Deus para nós. Então, realmente, a nossa esperança, né, é que essa fé, ela tem em Deus, que ela está em Jesus, que ela está no Espírito Santo e pode ser colocada dentro de nós, senão nós não teríamos esperança, né, de conseguir a realizar. Por exemplo, a cura, ela já foi conquistada por Jesus e ela está em Deus, ela está no mundo espiritual, ela precisa ser trazida, né, e ser colocada no nosso corpo. E nós recebemos, então, a cura, recebemos pela fé. Existe também o processo da fé, né? Existe um tempo entre o tempo da petição e o tempo dessa fé, ela se formar no nosso espírito, no nosso coração. Existe aqui também um tempo, e a fé, ela precisa de um processar, né? Ela precisa de uma operação para alcançar e se tornar essa certeza no nosso espírito, no nosso coração. Tem alguma tradução também que fala que a fé é a substância daquelas coisas que se esperam. Então, aquela coisa que a gente espera, aquela cura, aquele carro, aquele objeto, ou até mesmo, sei lá, um gás, um botijão de gás, quando se está numa necessidade, ele se torna uma substância, ou seja, é como se já estivéssemos, né? Nós não possuímos ainda, não estamos vendo com olhos naturais, mas com os olhos espirituais, os olhos do Espírito, nós já estamos vendo a coisa, já está resolvido, né? Então, quando isso acontece, geralmente daí é muito rápido para a gente realmente, essa substância, né, está dentro de nós, é muito rápido para aquela coisa se substancializar ou se formar na nossa vida. No Evangelho de Lucas, tem uma história ali bastante interessante, né, que é da viúva que bate lá na porta do juiz iníquo, e o que a palavra de Deus fala ali é que ela vem muitas vezes, né? O juiz não queria atender o pedido dela e a viúva vem e vem e vem e insiste. E aí depois que ela insiste um bom tempo, não se sabe ali o tempo, mas ela insiste bastante, voltando sempre. Ali Jesus fala que se o juiz, no caso, é iníquo, né, não tem temor de Deus e nem não teme ninguém, não tem respeito por ninguém, vai responder quanto mais nosso Pai vai responder muito rápido a oração que se faz. Mas a gente pergunta, como assim muito rápido, se ela precisou ir lá tanto tempo bater na porta? É que quando essa fé se substancializa no nosso coração, no nosso espírito, começa com a petição, começa pedindo, e a resposta de Deus, quando Deus responde e diz que vai conceder, né? Isso entra no nosso coração, aí depois realmente aí é muito rápido para a coisa acontecer. Inclusive Jesus faz ali uma pergunta bem interessante, e ele diz assim: e quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar essa fé na terra? Ele está falando desse tipo de fé. Ele vai encontrar? Porque assim como a palavra de Deus diz que o amor vai se esfriar do coração de quase todos, é um sinal claro de que também a fé, esse tipo de fé, esse tipo da fé que espera, esse tipo da fé que investe tempo, esse tipo que busca, que bate, né, vai se esfriar também. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, ali vai dizer que a fé, ela é impulsionada, ou seja, ela é colocada em movimento, em ação pelo amor. Então, a melhor maneira de se crescer na fé e de ter uma fé sólida é conhecer o amor de Deus, que, aliás, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, com esse amor, vai vindo a fé. Então, quando nós entendemos, né, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, conhecemos no sentido experimental, né, de experimentar no nosso coração, de conhecer mais a nossa fé, vai crescer. Assim, um a um mesmo, né? É bem certinho como a palavra de Deus fala. Então, assim, nossa esperança, né, é saber que essa fé nos é dada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo.
no livro de Marcos, né, tem uma parte também que eu li várias vezes aquele capítulo do Evangelho de Marcos, onde um homem desesperado para que o filho dele fosse liberto, ele chega, né, quer dizer, ele chegou primeiro para os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio por falta de fé. Essa foi a resposta de Jesus. Alguns colocam bastante ênfase, né, de que precisa jejuar. Sim, em alguns casos é necessário jejuar. Mas o que Jesus está dizendo ali, a resposta clara de Jesus quando eles perguntaram, foi que eles não tinham fé. Então, quando Jesus disse pela falta de fé, é falta de não ter fé mesmo, eles não colocaram fé, né? Então, quando esse homem chega e fala com Jesus, ele diz para Jesus: se tu puder fazer alguma coisa pelo meu filho, então faz. E a resposta de Jesus foi desafiadora, né? Ele fala para o homem: se eu puder fazer alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Então, isso é uma declaração muito tremenda. Tudo é possível ao que crê. É possível receber tudo quando se crê, né? Então, a resposta do homem foi: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele percebeu o quê? Eu creio, mas será que vai dar? Será que é o suficiente para que a minha fé venha salvar meu filho? É uma coisa parecida, tipo, precisa de dinheiro para pegar um avião e ir até São Paulo. Se a necessidade for muito grande de ir a São Paulo, a pessoa vai dizer: dinheiro eu tenho, mas será que é o suficiente? Quanto é que é essa passagem, né? Ou então, é possível sim salvar o teu filho com uma cirurgia, só que precisa pagar a cirurgia. Aí o que a pessoa vai dizer? Eu tenho aqui dinheiro, mas será que vai dar para essa cirurgia, né? Ao que Jesus, então, quando ele pediu: me ajuda na minha falta de fé, Jesus ajudou, porque o filhinho dele foi liberto, né? Jesus ajudou ele. Então, eu tenho muitas coisas aí que se pode falar sobre fé, né? Mas eu não quero deixar de falar nesse aspecto, porque eu mesma já fui muito ajudada. Assim, quando eu cheguei para o Senhor e fiz como esse homem, eu creio um pouquinho, Senhor, mas não é suficiente para aquilo que eu preciso, né? Eu creio que não é suficiente. Quer dizer, nem coloquei na dúvida, eu já sabia que não era suficiente. Eu quero dar para vocês um testemunho, né? Tem mais versículos que falam sobre isso, da fé, por exemplo, no capítulo de Coríntios, onde nós vamos ainda falar sobre isso, sobre os dons. A fé está listado ali como uma das manifestações, um dos dons do Espírito Santo. Então, a fé é colocada ali na lista de dons. Então, tem pessoas, e nós devemos pedir, né, junto com o dom de cura, o dom da palavra de conhecimento, devemos pedir o dom da fé, porque aí com a fé, né, nós vamos, aquele caso que algumas pessoas dizem: a minha fé, no caso, tu não precisa ter fé, vamos pela minha fé. Quer dizer, alguém tem que crer na história, né? E muitas vezes a pessoa que está recebendo, ela não tem fé, só que ela não tem incredulidade, o que é diferente. É diferente. A falta de fé e a incredulidade são duas coisas diferentes. Outro dia eu vou falar um pouco sobre isso, e se vocês me lembrarem aqui fazer perguntas nos comentários, né? Aí depois no responder a gente fala um pouco sobre isso. Mas enfim, não quero perder aqui o que eu estava falando, né? Sobre esse homem e sobre mim mesmo, que eu queria dar um testemunho. Eu estava uma vez, aliás, num seminário de cura, o primeiro seminário que nós fizemos de cura, que convidamos, né, o pessoal para vir, então, nos dar esse seminário. Eu tinha descoberto já um pouquinho antes que eu tinha uma diferença na minha perna de mais ou menos assim, aqui com o meu dedo, não sei se é 1,5 centímetros ou 2, mas eu descobri, né, porque que as minhas calças parecia que estava errado, que alguém tinha errado, ficava uma perna mais curta que a outra. Mas enfim, nesse seminário
eu fui ministrada e a minha perna se nivelou, né? Ela ficou assim, igualzinho. Uma perna ajustou com a outra. E eu fiquei depois com muito desejo de orar pelas pessoas e ver as pernas assim se alinhando também, né? Só que eu não conseguia crer, não conseguia ter certeza. Eu podia sim orar, mas eu não tinha certeza que aquilo fosse acontecer. E aí um dia eu orei, né? E falei com o Senhor e até eu lembro assim que não só falei, eu chorei muito. Levantei da cama e estava descendo assim as escadas para começar o dia e lembrei que ia ter, aquele dia íamos ter alguns atendimentos e que eu gostaria de orar por alguém e ver as pernas crescerem, mas que eu não tinha fé. Eu lembro que eu nem cheguei a descer as escadas, assim, eu sentei num dos degraus e as lágrimas começaram a correr. E eu falei, Senhor, sinto muito, mas eu não tenho fé. Se hoje eu tiver que orar por alguém, eu posso até orar, mas não tenho certeza que isso vai acontecer. E ministrar, né? A gente vai falar também aqui sobre diferença de oração e ministração pelos enfermos. Mas, enfim, eu fui muito agraciada por Deus, porque veio uma senhora lá, uma pessoa muito querida, assim, com um sofrimento muito grande, quando ela falou de tudo isso, de tudo que ela passava, né? Não dormia e tomando remédios receitados, né? Pelo psiquiatra há muitos anos. O quadro assim da emocional e tudo dela era muito crítico, precisava de muita coisa. E mais dor nas costas e o físico também. E aí quando ela falou tudo aquilo, eu baixei assim os olhos e perguntei para o Senhor, por onde que eu começo? Porque às vezes nós começamos a curar a parte física e isso gera na pessoa uma consolação, um consolo para a cura emocional e espiritual, e muitas vezes entendemos que temos que começar pelo emocional ou pelo espiritual para abrir caminho para a cura física, né? Então eu pergunto para o Espírito Santo, por onde que eu começo? E aí o Senhor disse, alonga a perna dela. Alonga a perna dela. Levei um sustinho, lembrei da minha oração, que tinha sido assim aquela entrega de coração, né? Para Deus. E eu disse para ela, senta aqui, eu sentei ela na cadeira, né? Mas enfim, não posso contar a história toda, senão vai gastar os meus minutinhos aqui, que eu sei que aqui no canal a pessoa não consegue assim assistir muito tempo, né? Mas, enfim, ela tinha mais ou menos uma diferença assim, ó, porque ela estava com uma bota e daí tem aquele, enfim, era uma diferença bem grande. E aí quando eu ordenei, né, dei uma ordem que a perna dela se ajustasse, foi assim muito rápido. Olha o movimento da minha mão, foi assim, ó, quer dizer, estava assim, né, e foi um pulo assim, ó, e a perna dela ficou reta. Quando a perna dela ficou reta, eu disse para ela, agora a senhora se levanta e dá uma caminhadinha, vamos ver. Aí ela caminhou, ela, assim como eu, né, quando aconteceu, eu batia mais com aquele pé, que era aquela perna que era mais curta, batia. Eu sei que eu batia mais rápido com ela no chão, então fazia um barulho. Eu não sei, é uma coisa do cérebro, né? Mas demorava um pouquinho mais para tocar o chão. E aí ela dava para ouvir o som assim, e ela começou a caminhar e começou a chorar muito, ficou muito tocada. Por aquela obra que o Senhor tinha feito para ela, ela ficou muito tocada, chorou, 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 assim que nem deu para ministrar mais nada, né? Aí eu falei, aí quando a senhora voltar, a gente vai continuar ministrando aqui com a senhora. Aí, resultado, gente, desse milagre, ela no outro dia dormiu até 11 da manhã e foi para casa, ela estava tão cheia, tão tocada, com o amor de Deus por ter tocado ela e ter feito isso na perna dela, que ela simplesmente esqueceu de tomar o remédio, que era receitado pelo psiquiatra, e dormiu no outro dia até às 11 da manhã, que o marido dela não conseguia acordar. Dormiu um sono profundo. E a partir desse dia, eu nunca aconselho, e nem
nem dizemos, né, para as pessoas que trabalham conosco no ministério, onde ensinamos, para dizer para as pessoas jogar o remédio fora. Isso a gente não faz. Na hora de parar de tomar, o médico que receitou vai, né, vai tirar o remédio, mas não por conta própria, assim. Mas ela parou. Aí eu também não podia impedir, né? Ela parou, ela simplesmente ficou tão tocada que ela jogou os remédios fora. E a história é que ela continuou dormindo, né? Continuou dormindo outras noites, é isso que eu quero dizer, né? Não ficou dormindo o dia todo, mas enfim, ela continuou dormindo e também as dores nas costas dela passou completamente, porque quando se nivela as pernas, né? Aí normalmente as dores nas costas também passam, né? Também os braços, né? Quando o braço é mais curto, muitas vezes uma dor nas costas passa por aparelhar ali os braços, mas enfim, os braços e as pernas. Mas enfim, foi assim um milagre, né, que aconteceu, e depois disso eu tenho certeza, às vezes demora um pouquinho mais para acontecer, mas eu tenho uma certeza tão grande que eu espero acontecer, eu seguro a perna, né, o pé da pessoa, eu seguro a perna, sei lá, cada um tem um jeito como é que faz ali na prática, mas mesmo que às vezes demore um pouquinho para acontecer, eu tenho essa certeza no meu coração. E quanto a isso também, que Jesus disse, né, que se creres e não duvidares no coração, né, se não duvidarmos no nosso coração, aí temos aquilo que nós pedimos. Mas enfim, esse duvidar que Jesus está falando é um duvidar no coração, é um duvidar no espírito. Muitas vezes a gente já está com essa certeza, está com essa substância, está com essa fé, e aí vem dúvida, mas a dúvida vem na mente, porque ela é colocada pelo inimigo, ou pelas pessoas incrédulas, ou por questionamentos que nos fazem, mas isso que tu acha que vai dar certo? Algo assim. Aí vem aquela dúvida, mas essa dúvida é na mente. Logo em seguida, o nosso cérebro ele precisa de um tempinho para processar uma informação, algo que é perguntado. Então, depois desse pequeno processo, aquela fé que está ali no coração, ela prevalece, ela vence, né? Ela vence também esses momentos de dúvida, porque nem sempre é assim tão rápido também, eu digo na mesma hora, no mesmo dia. Muitas vezes a gente carrega essa certeza no coração, precisa falar dela, né? Que foi o caso da Sara e alguns casos na Bíblia que a gente vê. E aí depois a coisa se materializa, ela acontece. Bom, eu acho que por hoje é isso, né? O que estava assim no meu coração para falar de fé. Tem mais uma coisinha que eu também observei que gostaria de falar nessa aula para vocês. É que das curas de Jesus, a resposta dele foi, muitas vezes, né? Não sei se ele sempre falou isso, mas a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou então, sobre aquele povo lá que colocou o paralítico, né? Fez um buraco na casa de Pedro e colocaram um paralítico ali, aí diz o quê? Que Jesus vendo-lhe essa fé, ele vendo a fé deles. Então a gente se pergunta, eles tinham fé, a fé deles, por que Jesus fala a tua fé, vendo a fé deles? Porque Deus ele é doador, quando ele nos dá algo, ele dá, né? Aí se torna nosso. E todas essas pessoas, eu já fiz um estudo, assim, não sei se de todas as parábolas, mas da maioria delas, essas pessoas que tinham essa fé, elas receberam pela própria palavra de Deus, elas receberam do próprio Deus. Lá no livro de Romanos está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, ou seja, da mensagem que Deus traz. Não é assim uma palavra que Deus fala, né? Pode ser também uma só, ou meia, no caso de Deus, meia palavra basta. Mas é a mensagem, aquilo que ele coloca no coração, é isso que traz a fé. E todas aquelas pessoas, elas tinham sim a palavra, elas liam lá, eles liam na sinagoga toda semana, né? Fala ali de Jesus, que ele ia na sinagoga, que lia como era de costume. Então eles tinham sim a todo o Velho Testamento para crer. Em todo o Velho Testamento havia uma revelação
aliás, havia a profecia sobre Jesus. E aí o Espírito trouxe revelação. Mas todos eles receberam, pode ter certeza, essa fé por meio da palavra de Deus. Eles receberam por meio da mensagem de Deus. Eles receberam pelo poder do próprio Deus. E aí quando eles receberam, quando essa fé se formou e eles agarraram no coração e eles vieram e receberam a bênção deles, Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque a fé tinha se tornado uma possessão, né? Como nós falamos, já não falei no outro vídeo, a fé é a moeda do céu, é aquilo que com ela tudo se compra, né? Tudo se consegue adquirir do céu. Amém? Então, eu creio que essa é a mensagem que era para me entregar agora, deu 25 minutos por aí, e depois a gente vai continuar, né? O que é que eu peço para vocês? Fazerem perguntas, colocar aqui nos comentários, porque aí eu vou poder responder essas perguntas, e com isso a gente vai ampliando mais o assunto, ok? E mais uma coisinha, não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar com os amigos e de difundir, né? No caso, espalhar essa escola para que mais pessoas possam, né, ter essa escola aqui como uma ajuda para crescer no sobrenatural, para crescer nesse mandato, né, nesse desejo do Espírito Santo, que nós, a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo de Deus aqui na terra, as mãos e os pés, possamos estar curando muitos e muitos enfermos, libertando muitos cativos e tirando muitos da prisão, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima.